Imagine um mundo mergulhado em caos. A humanidade, corrompida pela violência e pelo egoísmo, teria, segundo a narrativa bíblica, perdido completamente seu rumo. Foi nesse cenário que, conforme o Gênesis, Deus decidiu reiniciar tudo, mas em meio à decadência, um homem se destacou. Noé, considerado justo e íntegro. A ele foi confiada uma missão monumental: construir uma gigantesca arca de madeira para salvar a si mesmo, sua família e todos os animais do planeta. Segundo o texto sagrado, Deus orientou que a arca tivesse 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo isso para nossas medidas modernas, estamos falando de algo com mais de 130 metros de comprimento. Era um verdadeiro titã da carpintaria, especialmente considerando que foi construída, supostamente, por um pequeno grupo de pessoas usando ferramentas rudimentares, e mesmo assim, essa embarcação teria resistido a uma tempestade que submergiu o mundo inteiro. Mas será que essa história pode ter algum fundo de verdade? Seria apenas um mito religioso ou há evidências de que algo grandioso de fato ocorreu? A primeira coisa que intriga pesquisadores é que a ideia de um grande dilúvio não é exclusiva da Bíblia. Civilizações antigas como os sumérios, os babilônios, os gregos, os hindus e até mesmo povos indígenas das Américas possuem lendas similares. A mais famosa é a Epopeia de Gilgamesh, datada de aproximadamente 2100 anos antes de Cristo. Nessa história, um homem chamado Utnapishtim é advertido por um deus sobre um dilúvio iminente e constrói um barco para salvar a criação. A semelhança é impressionante. Esse paralelismo faz muitos estudiosos acreditarem que o mito do grande dilúvio pode ter raízes em um evento real. Mas o que exatamente? Uma teoria popular entre geólogos é que, ao final da última era do gelo, há cerca de 12 mil anos, o derretimento das calotas polares provocou uma elevação brutal dos níveis dos oceanos, alagando regiões inteiras. Uma dessas áreas teria sido o atual Mar Negro, que era uma grande planície habitada por civilizações da época. Quando as águas do Mediterrâneo transbordaram pelo Estreito de Bósforo, foi como abrir uma comporta colossal. A água teria invadido aquele território com força avassaladora, engolindo vilarejos inteiros em questão de dias ou até horas. Agora, vamos falar da localização mais famosa associada à arca, o Monte Ararat, na atual Turquia. Fronteira com o Irã. É ali, entre picos gelados e paisagens inóspitas, que muitos acreditam estar os restos da verdadeira Arca de Noé. Desde o século XIX, expedições tentam escalar essa montanha com o objetivo de encontrar provas concretas. Em 1949, uma imagem capturada por avião mostrou uma formação estranha em meio às geleiras. Já nos anos 80, um arqueólogo amador chamado Ron Wyatt afirmou ter descoberto uma estrutura em forma de navio petrificada no local. Segundo ele, a formação teria o mesmo tamanho descrito no Gênesis. Apesar do entusiasmo, a comunidade científica se mantém cética. Muitos dos vestígios apresentados até hoje são formações rochosas naturais, facilmente confundidas com estruturas artificiais. Outros estudos apontam que as madeiras encontradas no local não são antigas o suficiente para remontar à época do suposto dilúvio. Ainda assim, a área segue atraindo curiosos, religiosos e aventureiros determinados a encontrar algo que confirme o relato bíblico. Mas vamos aos mitos e verdades. Um dos maiores equívocos sobre a arca é a ideia de que Noé levou literalmente um casal de cada animal do planeta. A Bíblia usa a expressão espécie segundo o seu tipo, o que pode ser interpretado como categorias gerais. Muitos estudiosos acreditam que ele teria levado apenas animais domésticos e essenciais à subsistência, além, é claro, dos puros para sacrifício, como também descrito no texto sagrado. Outra dúvida frequente é sobre a logística. Como alimentar e limpar todos aqueles animais durante mais de 150 dias de isolamento? Teólogos afirmam que, se a história for tomada como um milagre, essas questões são secundárias. Já os críticos usam esses detalhes para argumentar contra a plausibilidade literal do evento. É importante lembrar que, mesmo entre os cristãos, há interpretações diferentes sobre a história da arca. Alguns a veem como um relato simbólico,
carregado de significados espirituais sobre renovação, obediência e fé. Outros, principalmente em círculos fundamentalistas, acreditam firmemente que o evento foi literal e histórico. Curiosamente, a busca pela Arca de Noé não é apenas uma obsessão religiosa. Para arqueólogos e cientistas, encontrar vestígios reais desse episódio poderia lançar luz sobre civilizações antigas, rotas migratórias e até catástrofes naturais que moldaram a humanidade. Até hoje, há universidades e organizações não governamentais dedicadas à investigação do Monte Ararat e de outras regiões que possam esconder os segredos desse passado inundado. E mesmo que a arca literal jamais seja encontrada, o seu impacto permanece. A história de Noé transcende religiões e fronteiras, sendo um dos relatos mais antigos e universais da luta entre o homem e a natureza, da esperança contra a destruição e do recomeço após o caos. A arca, nesse sentido, é muito mais do que madeira. É um símbolo, um navio não apenas de salvação, mas de memória. Muitos relatos misteriosos surgiram ao longo dos séculos sobre um navio colossal encontrado no meio das montanhas, mais especificamente nas proximidades do Monte Ararat, localizado na atual Turquia, perto da fronteira com o Irã e a Armênia. Essa montanha, que ultrapassa os 5.000 metros de altitude, tornou-se o principal ponto de atenção para arqueólogos aventureiros, místicos e estudiosos da Bíblia em busca de uma das maiores relíquias da antiguidade. Os supostos restos da Arca de Noé, a ideia de uma embarcação encalhada no alto de uma montanha, onde não há rios navegáveis ou mar por perto, atiça a imaginação humana desde tempos remotos, e há registros documentados de expedições, fotos aéreas, testemunhos locais e até imagens de satélite que indicam algo anômalo naquela região. Os primeiros boatos modernos sobre a presença de uma estrutura semelhante a um navio no Monte Ararat datam do século XIX, mas foi no século XX que o interesse mundial realmente explodiu. Durante a década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto da Força Aérea Norte-Americana alegou ter visto uma grande estrutura de madeira semi-enterrada no gelo durante um sobrevoo de rotina. O relatório foi arquivado, mas ressurgiu anos depois, reacendendo a teoria de que a arca não era apenas uma lenda, mas algo físico e palpável. Várias expedições civis e militares tentaram alcançar os pontos mais altos do Ararat, enfrentando condições climáticas extremas, terrenos inóspitos e até mesmo restrições políticas impostas pelo governo turco, que considera na área uma zona militar sensível. Um dos pontos que mais chama a atenção é uma formação geológica conhecida como Estrutura de Durupinar, localizada a cerca de 30 quilômetros do Monte Ararat. Descoberta em 1959, ela apresenta o formato impressionantemente semelhante ao de um navio gigante, medindo cerca de 150 metros de comprimento, uma medida muito próxima às dimensões descritas no livro de Gênesis, que menciona uma arca com 300 côvados de comprimento, ou seja, aproximadamente 138 metros. Essa semelhança de proporções fez com que muitos acreditassem que se tratava de uma evidência concreta da arca. Em 1987, o pesquisador norte-americano Ron Wyatt realizou escavações e afirmou ter encontrado materiais fossilizados que poderiam ser restos de madeira petrificada. Além de estruturas metálicas em padrão regular, como rebites de ferro, o que sugeriria que a formação não seria apenas rocha natural. No entanto, a comunidade científica permanece cética. Geólogos argumentam que a estrutura de Durupinar é resultado de processos naturais de erosão e deslizamento de terra, combinados com as características geológicas da região, composta por formações de lava e sedimentos. Eles também apontam que os chamados rebites poderiam ser apenas inclusões minerais que assumiram formas geométricas. Mesmo assim, o local continua a atrair curiosos e pesquisadores e os debates sobre sua verdadeira natureza permanecem abertos.
Outra linha de investigação envolve imagens de satélite e radar de penetração no solo, que revelaram padrões incomuns sob o gelo do Monte Ararat. Alguns desses dados sugerem cavidades retangulares e formas lineares em locais muito difíceis de alcançar. Há até quem afirme ter encontrado madeira antiga em algumas dessas missões, que teria sido datada por carbono 14, como tendo mais de 5.000 anos de idade. Mas essas descobertas nunca foram validadas por equipes independentes, o que alimenta a suspeita de exageros ou mesmo fraudes por parte de pesquisadores mais sensacionalistas. Do ponto de vista histórico, há algo ainda mais fascinante. Diversas culturas antigas ao redor da Mesopotâmia, como os sumérios, acadianos e babilônios, relatam histórias de um grande dilúvio e de uma embarcação que salva a humanidade, muito antes da tradição hebraica registrar a história de Noé. A epopeia de Gilgamesh, datada de aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo, descreve o personagem Utnapishtim, que é alertado pelos deuses sobre uma inundação catastrófica e constrói um grande barco para sobreviver. Após a chuva, o navio repousa sobre uma montanha chamada Nisir. Outra coincidência geográfica intrigante. Esses paralelos narrativos sugerem que a história do dilúvio e da arca tem raízes muito profundas no imaginário coletivo da humanidade. E o que dizer das tradições locais? Pastores, aldeões e moradores da região de Ararat possuem relatos passados de geração em geração sobre uma estrutura de madeira gigante visível em certos verões quando o gelo se retrai. Há inclusive histórias de antigos armênios que afirmam ter entrado em cavernas que faziam parte da arca, com compartimentos e objetos que indicavam uso humano. Esses relatos são frequentemente descartados como lendas, mas a persistência deles ao longo dos séculos não deixa de ser provocadora. Apesar de toda essa controvérsia, muitos teólogos acreditam que a importância da arca não está necessariamente em sua existência física, mas em seu simbolismo. A história de um homem escolhido para preservar a vida, enfrentando o colapso do mundo e confiando na direção divina, tem um peso espiritual que transcende o tempo e a arqueologia. No entanto, o fascínio por uma possível evidência concreta permanece, talvez porque, em um mundo cada vez mais cético e tecnológico, a descoberta de uma relíquia bíblica serviria como um elo perdido entre fé e ciência, mito e realidade. A verdade, por enquanto, continua escondida sob toneladas de gelo e pedra. Mas o simples fato de um navio estar encalhado no alto das montanhas, onde nenhum oceano jamais alcançou, é uma imagem poderosa demais para ser ignorada. E enquanto houver perguntas sem resposta, aventureiros continuarão a escalar o Monte Ararat em busca daquela que pode ser a embarcação mais famosa de todos os tempos. A arca que, segundo a tradição, carregou as sementes da vida em meio à maior tempestade da história humana.